Boa tarde pessoal, boa tarde Pacaembu. Estamos aqui prosseguindo nosso dia glorioso de debates e de Feira do Livro. E agora nós vamos ter um assunto fascinante, depois dessa aula show maravilhosa sobre o João Gilberto. Nós vamos falar sobre um outro grande artista, grande autoridade da língua portuguesa, que é o grande Fernando Pessoa. A gente tem a honra de receber aqui na programação da Feira do Livro o biógrafo de Fernando Pessoa, que escreveu esse livro, que é monumental e que é uma delícia, que é uma alegria de ler e de poder discutir. Eu queria chamar ao palco o Richard Zenit, seja bem-vindo. Pode se sentar, por favor, Richard. Não teve muito esforço para deixar esse livro de pé, assim, com essa... São 1000 páginas, e por isso a gente chama de As 1000 Vidas de Fernando Pessoa. E para tratar desse assunto, a gente chamou aquele que é talvez o grande biógrafo da atualidade no Brasil, que é o Lira Neto. Lira, chega mais. Grande Lira Neto, que já biografou Getúlio, biografou Padre Cícero, Maísa, figuras centrais da cultura brasileira, e abriu a caixa de ferramentas dele para a gente nesse livrinho aqui, que é uma delícia, A Arte da Biografia, que é um livro que conta os macetes do biógrafo, né? Então, eu convido vocês depois a colher os autógrafos do Richard e também do Lira na livraria Dois Pontos. Então, eu deixo a plateia e o nosso convidado nas suas mãos, Lira. Muito obrigado. Richard, seja bem-vindo. Eu queria só destacar aqui, pedir uma salva de palmas também para o tradutor do livro, que é o Pedro Maia Soares. Pedro está aqui na primeira fila. Parabéns, Pedro. Obrigado, hein, gente? Até mais. Bom. Valeu, Lira. Obrigado, Paulo. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui nesta feira. Estou recém-chegado, de volta ao Brasil, depois de 4 anos fora, não à toa 4 anos. E prazer enorme de vir mediar, vir entrevistar essa figuraça que é o Richard. Ontem tive o prazer de conhecê-lo num almoço maravilhoso com ele, com o meu editor Otávio, com a Alice, pessoal da Companhia das Letras, e com a Leila Perrone Moisés, que foi também uma conversa muito bacana. Mas eu queria começar, Richard, pela pergunta que eu me fiz quando morava em Portugal, estava em Portugal nessa época, quando você lançou o livro, e eu me perguntava o que é que esse gringo por que ele está biografando Fernando Pessoa. E aí eu acho que eu já satisfiz minha curiosidade, mas muita gente deve se perguntar como é que você se encontrou com Pessoa, como é que você, que é formado em letras pela Universidade de Virgínia, se encontrou com a língua portuguesa, e qual foi o teu momento em que o Fernando Pessoa entrou na tua vida? Bom, o meu primeiro contato com a língua portuguesa, na verdade, era através de Fernando Pessoa. Eu tinha a minha primeira experiência no estrangeiro. Eu nasci em Washington, D.C., e a primeira experiência fora era na Colômbia, onde eu estudei um semestre durante a minha licenciatura. Adorei e queria muito voltar à América do Sul, e pessoas disseram, tens de ir ao Brasil, tens de ir ao Brasil. Então tinha isso já na cabeça. Entretanto, uma amiga minha nos Estados Unidos tinha, por acaso, um namorado português, que era um tipo um bocado sombrio, melancólico, mas passou umas fotocópias de poemas de Alberto Queiro, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, e também um dos poemas mais famosos, que é A Tabacaria, de Álvaro de Campos. E eu, com o meu espanhol, e ela, essa amiga, com o espanhol dela, conseguíamos compreender e seguir bastante, e ficámos fascinados.
E então procurei algumas traduções que já existiam para o inglês, mas Pessoa estava muito pouco conhecido nos Estados Unidos. E muito pouco tempo depois fui a Santa Catarina, a Florianópolis, onde vivi 3 anos. E aí que aprendi o português e comecei a ler Fernando Pessoa. Então tenho até hoje alguns livros que comprei de Fernando Pessoa nessa altura. Bom, eu gostava muito de Pessoa, mas o que me levou a Portugal não era Fernando Pessoa, era as cantigas medievais, trovadorescas, de galego-português. E então tive uma bolsa para fazer uma tradução e fui lá a Lisboa, pensando ficar pouco tempo. Mas depois comecei outros projetos, entre os quais a tradução do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. E aí uma coisa puxa outra, fui ficando e mergulhando cada vez mais em Fernando Pessoa, que não me deixava assim, e assim foi. Isso nós estamos falando de que ano? Bom, no século passado, já, mais ou menos de 1980, que fui acho que em 79, que fui a Santa Catarina, e a Lisboa em 87. Uhum. E você conta também que a tua primeira tentativa de vamos dizer, de um livro mais denso sobre Fernando Pessoa, você imaginou escrever em primeira pessoa, como se fosse o próprio Fernando, é isso? Bem, a biografia, primeiro, eu trabalhei durante muitos anos, primeiro como tradutor, mas depois eu comecei a fazer edições de Fernando Pessoa com colegas, ou então sozinho aí em Portugal, e Pessoa publicou relativamente pouco em vida, mas ele deixou 25.000 manuscritos ou papéis, né? E então foram se revelando muita poesia, prosa, e eu também era uma pessoa que com muita prática e lá no arquivo da Pessoa aprendi a decifrar a letra da Pessoa, que às vezes não é nada fácil. Então eu fazia edições, como, por exemplo, uma edição do livro do Desassossego e várias outras. Depois comecei a falar sobre Pessoa em palestras e também organizei uma edição dos textos autobiográficos de Pessoa. E então já estava mergulhado na vida da Pessoa. Então o meu agente em Nova Iorque, para as traduções, incentivou-me para escrever uma biografia. E eu disse, bom, talvez. Né? E ele encontrou, havia várias editoras interessadas, assinou-se um contrato e fui ao trabalho. O que eu imaginava ingenuamente que ia durar, sei lá, 3 ou 4 anos, talvez no máximo. E eu levei 13 anos. Entre a pesquisa e a escrita. Eu fazia também outras coisas no meio, uma tradução da poesia do Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Mas, mesmo assim, somando todo o tempo dedicado à biografia, talvez 7 anos, 7 ou 8 anos. Mas eu tinha muita dificuldade em penetrar essa pessoa, que é Fernando Pessoa. Porque Pessoa era sociável, não? Ela gostava das tertúlias com seus amigos, tinha boas relações com os familiares, mas era uma pessoa muito reservada, não revelava o seu íntimo. E então é uma pessoa famosa por ser um enigma. E eu sentia isso como biógrafo, que eu não estava a chegar a quem era Fernando Pessoa. Então, numa certa altura, eu comecei a escrever em primeira pessoa, realmente. Era uma tentativa de chegar ao cerne, ao núcleo desta pessoa.
E não era como se fosse uma autobiografia, exatamente, era como se fosse Fernando Pessoa lá no além qualquer, que estava a olhar para trás e contar a sua vida. Era essa a ideia. Só que eu percebi rapidamente que para fazer isso teria de ser muito ficcionalizado, não? E eu não quis fazer isso, mas acho que me ajudou realmente esse exercício para chegar mais de perto. Perfeito. Só uma nota de rodapé, Richard, me permite, você falou do Drummond. Nós estamos aqui com o biógrafo de Drummond, a biografia mais esperada, pelo menos por mim e por muita gente, aqui, Humberto Werneck, que está aqui na primeira fila. Aguardo muito esse seu livro. Bom, eu digo aqui no meu livro A Arte da Biografia que bom biografado é aquele que teve uma vida cheia de incidentes, cheio de sobressaltos. E você contrariou um pouco essa regra, porque Fernando Pessoa, pelo menos o senso comum, ou o que se sabe dele, para um público mais vasto, é um sujeito cuja vida foi muito pacata, muito pacífica, sem grandes acontecimentos. Como é que se escreve 1000 páginas de um personagem que aparentemente não teve grandes episódios na sua vida? Pois é, o meu contrato com a editora em Nova Iorque era para uma biografia de mais ou menos 400, 500 páginas. Eu escrevi mais do que o dobro. Na verdade, escrevi ainda mais, depois cortei algumas páginas para chegar a 1000 páginas. E nunca imaginei que isso ia acontecer. Jorge de Sena, poeta português muito importante, crítico também, estudioso de Fernando Pessoa, importante. Ele escreveu o ensaio famoso Fernando Pessoa, o homem que nunca foi. E essa ideia tem persistido, não? Que não tinha vida, só tinha a sua obra. E a minha ambição era de contrariar essa ideia. Mas, efetivamente, na vida da pessoa não há sexo, drogas, rock and roll. É uma vida pacata. Não teve uma profissão. Trabalhou como freelancer só durante a vida adulta, ganhando pouco dinheiro, escrevendo umas cartas comerciais em inglês e em francês para firmas com relações no exterior. Não teve, provavelmente, quase certamente, morreu virgem. Então, teve esse namorado, Ofélia Queiroz, mas era uma relação branca, digamos. E depois de voltar, ele passou 9 anos da sua infância na África do Sul, em Durban, numa colónia inglesa. Mas depois de voltar a Lisboa com 17 anos, nunca mais saiu de Portugal e nem saía muito de Lisboa, então não viajava. Mas a pessoa tinha uma vida imaginária, uma vida interior riquíssima. E então a biografia dá conta dessa vida imaginária. E depois, embora não haja esses eventos que logo impressionam ao leitor na vida da pessoa, ele tem uma vida bastante interessante, em parte porque viveu numa época muito interessante. Quando ele chega a Durban com a mãe, porque o pai dele morreu quando a pessoa tinha 5 anos de idade e a mãe casou-se em segundas núpcias com um senhor que era cônsul português de Durban. Por isso que a pessoa com 7 anos e meio vai com a mãe, né, para Durban. Mas quando ele chega lá com a mãe, Gandhi estava em Durban, onde era um advogado, e já começava a sua luta em prol dos direitos dos indianos, que havia muitos, e até hoje há muitos indianos em Durban, nessa parte da África do Sul. E depois, em 1899, a eclosão da Guerra dos Boeres, e a pessoa estava lá,
guerra entre os boeres e os ingleses. Em Portugal, era uma monarquia já periclitante, com muitos problemas. Em 1910 vem a Revolução e Portugal vira república, mas era uma república disfuncional, que havia 3 partidos republicanos sempre em grande luta entre si. Portanto, muita perturbação, e greves e violência nas ruas. E vai. Havia a Primeira Guerra, depois em que Portugal participou, a Espanha não, a Espanha ficou neutro, mas Portugal participou. E depois uma ditadura militar em 1926, depois isso transformou-se em ditadura civil de Salazar. Então, toda essa história dos tempos, dos espaços que a pessoa ocupou, eu conto também em linhas, traços breves, né? Na biografia, muita contextualização. E a pessoa estava muito interessada, ela seguia tudo o que estava a acontecer. Portanto, faz sentido que há estes detalhes. Mas o que eu também quis na biografia era mostrar o lado humano de Fernando Pessoa. Sim, há muito sobre a parte literária, o seu gênio criativo, mas também quis mostrar a pessoa cotidiana, que era como nós, em muitas coisas, que tinha os seus medos, né? e as suas paixões e inseguranças e tantas coisas. E isso foi retratado à medida possível. Também há muita pesquisa que fiz. Pessoas perguntam: mas o que é novo na biografia? O que descobriu, né? E, bom, há várias coisas que posso dizer, assim, descobertas realmente interessantes, mas, para além disso, há muitos pormenores que, em si, cada um não significa muito, mas, no seu conjunto, ajudam para retratar um homem do seu tempo, um ser humano, né? E eu acho que tudo isso ajuda-nos a apreciar o gênio de Fernando Pessoa. Você fala desta vida imaginária de Pessoa. E quando se fala em Pessoa, se lembra logicamente dos heterônimos, dos vários Pessoas, né? Do eu profundo e dos outros eus de Fernando Pessoa. De que modo esses heterônimos, por mais díspares, diferentes e às vezes até antagônicos que sejam, há algo de autobiográfico em algum deles ou em alguns deles? O que a leitura dos heterônimos de Fernando Pessoa te ajudou a compreender o homem, Fernando? Boa pergunta. Eu diria que nos heterônimos, em certo sentido, todos eles são autobiográficos. Alguns são autobiográficos porque encarnam certos aspectos de Pessoa ou certos pontos de vista, mas também outros que parecem que não têm nada a ver com Pessoa por fora, mas depois, vendo bem por dentro, tem que ver, né? Então eu vou dar alguns exemplos. Os primeiros heterônimos mais com uma obra mais maior, assim, escreviam em inglês, ou Pessoa escrevia em inglês em nome deles, né? Para ser mais preciso. Então, Charles Robert Anon, que a Pessoa criou quando eu estava em Durban, um adolescente. Depois, quando volta a Portugal em 1905, que tem 17 anos, logo depois inventa Alexander Serge. Ele escreveu perto de 200 poemas em nome de Alexander Serge. E tanto Charles Robert Anon ou Alexander Serge eram as suas preocupações
refletiam muito as preocupações de Fernando Pessoa nessa altura, que tinha que ver com a política, e tinha que ver com também a religião, ou Deus, ou porque a pessoa sempre muito interessado em tudo que era espiritual e desde jovem, mas ele rejeitou o catolicismo. Não rejeitou o cristianismo exatamente, mas a Igreja, né, como instituição, em parte porque estava aliada com a monarquia. E Pessoa era um republicano, ela apoiava o movimento para derrubar a monarquia. E então, essas coisas aparecem lá nas prosas e nas poesias desses dois heterónimos. E ainda outras coisas. Por exemplo, o Alexander Serge, os títulos de algumas coletâneas dos seus poemas são tipo mens insana, que é latim para que é a mente insana, ou documentos de decadência mental, e tinham vários títulos assim. A pessoa nessa altura lia muito sobre a psicologia, a psiquiatria, e estava muito interessado na relação entre o gênio e a loucura. Era um tema frequente nessa altura, não era só a Pessoa que se interessava, mas como a Pessoa tinha uma avó materna que sofria de uma espécie de demência, que não era bem Alzheimer's, ela estava institucionalizada mais de uma vez, tinha períodos de grande violência, períodos que estava muito dentro de si, não falava, e então a Pessoa analisava a loucura. Ela, por um lado, tinha medo que poderia herdar a loucura de Dona Dionísia, a sua avó paterna, mas também tinha a grande esperança que nele essa loucura ou tendência à loucura ia manifestar-se como gênio, não? E então todo esse interesse entre loucura e o gênio aparece na poesia de Alexander Serge. Bem, mais tarde os heterónimos da língua portuguesa, os principais são Alberto Queiro, poeta de natureza, Ricardo Reis, classicista, bem, que sabia o latim e escrevia odes no estilo de Horácio. Pessoa sabia latim muito, muito bem. E tinha um grande amor pela literatura clássica. Então, lá ele encarna todo esse interesse em Ricardo Reis. Mas Álvaro de Campos, o terceiro dos heterónimos principais, todas elas nascem em 1914, parece ser completamente o contrário da Pessoa. A Pessoa era tímido, não viajava, não tinha relações sexuais. Álvaro de Campos, pelo contrário, era muito exuberante, gritava. O lema dele era de sentir tudo de todas as maneiras. Então, ele tinha de sentir. Viajava muito e era assumidamente bissexual, tinha relações com mulheres, com rapazes. Então, aparentemente era tudo ao contrário. Mas o que eu digo na biografia é que, para mim, esse Álvaro de Campos era talvez o id de Fernando Pessoa. Isto é, o id, segundo Freud, é aquela parte da personalidade que corresponde ao instinto, né? Então era esse lado mais instintivo. E então eu acho que Álvaro de Campos era realmente o heterónimo mais perto de Fernando Pessoa. Também é aquele que vai acompanhar a vida toda, até o fim, enquanto que os outros nem tanto. Bom, eu poderia falar de outros exemplos, mas a heteronímia em Pessoa é um constante, é um fenómeno aliado à escrita desde muito jovem, então é inseparável realmente.
Só lembrando que, ao final, nós vamos abrir para perguntas da plateia e há pessoas da produção com... As perguntas serão por escrito, tá? E o pessoal da produção está ali. Quem quiser fazer perguntas, por favor, pode encaminhar. Tá? Oi? Bom, vamos seguir aqui. Ô Richard, você tocou em pontos bastante interessantes, né? Você falou da espiritualidade, do interesse de pessoa na espiritualidade, falou da questão da sexualidade de pessoa e também falou algo sobre o pensamento político de pessoa. Então, esses 3 pontos são, obviamente, focos de curiosidade do leitor em torno de um personagem como pessoa. No caso do espiritualismo de pessoa, né, você disse que ele rompeu com o catolicismo e não com o cristianismo, mas ele fazia mapas astrais dos seus heterônimos, ele teve um contato, né, com um mago, um suposto mago inglês. Como é que era essa relação dele com o sobrenatural, com algo que acompanhou a sua trajetória e está na sua obra? Como é que é isso? Como é que era essa relação de pessoa com o mistério? Bom, essa relação de pessoa com o mistério, com tudo é misterioso, é em si um mistério, ou seja, é muito difícil de perceber como pessoa que, por um lado, era extremamente racional e cerebral, e assim com uma acuidade mental, ele muito lógico e ele, se tivesse sido um advogado, né, teria tido um grande sucesso, né, que sabia sempre argumentar de qualquer ponto de vista. Aliás, ele fazia esse exercício às vezes. Ele defendia uma posição e mais tarde o contrário, né? Então, essa pessoa tão racional, ao mesmo tempo, ele tem essa atração para tudo que não parece muito racional, todo esse mundo espiritual que não dá para explicar. Mas eu acho que a atração tem a ver mesmo com o seu lado racional, ou seja, a pessoa conseguia a desmontar tudo com o seu raciocínio. Qualquer coisa ele podia analisar e de certa forma resolver ou eliminar. E o espiritual não, porque segundo o esoterismo, e sobretudo era isso que interessava a pessoa, não é com a mente que vai lá chegar, é um processo de iniciação, e é por outras vias. E então a pessoa o seu grande raciocínio para isso não servia. E então ele estava sempre nessa busca para qualquer verdade, né? E para sim, numa busca para ele próprio não sabia exatamente o quê. E é uma busca que vai ficando mais forte à medida que a pessoa vai avançando na vida. Então, depois desse encontro com um mago inglês que era Aleister Crowley, em 1930, aí fica nos anos 1931, 32, 34, a pessoa lê imenso sobre Rosa Cruz, sobre a Cabala, sobre a maçonaria e por aí fora. Muitos livros, eles escrevem muito, mas curiosamente ele não se entrega a nenhum movimento, a nenhuma corrente esotérica ou espiritual. Ele interessava também em religiões como o cristianismo, o judaísmo, hinduísmo, budismo. Ele interessava em tudo que era do espírito, né? Mas sobretudo naquilo que era esotérico. Mas
eu dizia que a pessoa não se entregava a nada. A pessoa acreditava um pouco em tudo. Ele tinha essa curiosidade para conhecer, mas ao mesmo tempo não acreditava em nada. Ela sempre ficava com alguma dúvida. É uma coisa que descobri nos apontamentos da pessoa, e falo disso na biografia também. Ele inventou pelo menos 2 ordens iniciáticas. E depois ele tem nomes, graus de iniciação, ele inventa ritos de iniciação. Tudo isso está lá no seu arquivo. E é fascinante. Então, o que está a acontecer aí? E então, uma coisa que há em pessoa que penso que é muito importante lembrar é que ele adorava jogar. Tinha um lado lúdico em tudo. Então, parte da sua busca espiritual era que era um jogo. E quando eu digo que era um jogo, não estou dizendo que era insincero ou que era apenas um jogo. Não, para a pessoa era um jogo muito sério e importante. Mas era um jogo. Tanto é que ele vai inventar as suas próprias correntes espirituais. E já agora, antes de me esquecer, queria dizer que, por acaso, a sobrinha da Fernanda Pessoa, Manuela Nogueira, que tem 97 anos, ela tinha 10 anos quando Pessoa morreu, em 1935, a única pessoa viva que conheceu Pessoa. Por acaso, hoje, ao meio-dia, telefonou-me, porque achava que eu estava em Lisboa, então queria combinar um encontro. Eu disse que eu estava cá e para esse encontro. E então ela disse que ela queria mandar um grande abraço a todos, que ela tinha pena de não poder estar aqui conosco. Mas disse mais uma coisa, que ela queria lembrar que o seu tio Fernando tinha muito sentido de humor e que era muito brincalhão quando ela era pequena, e que era importante lembrar este lado de Fernando Pessoa. Maravilha. Richard, você já deu um spoiler aí sobre a questão da sexualidade de Pessoa, que é outro ponto de muita curiosidade. Muita gente, será que ele era homossexual? Como é que foi essa relação dele com Ofélia? Afinal de contas, o que era Pessoa dentro dessa perspectiva? Como é que ele se comportava, o que ele pensava, como ele agia em relação a essas questões sexuais? Sim, quando a pessoa é jovem, todo o assunto do sexo, sexualidade, para ele fica claro que é muito problemático, e que chegar à puberdade, e sabemos isso por coisas que ele escreve nos seus apontamentos, era um momento traumático para o jovem Fernando. E ele, muito tímido, não sentia-se muito desconfortável com mulheres. Não com mulheres da família, que havia muitas tias e primas e assim, mas mulheres bonitas, e que poderia haver um jogo, outro tipo de jogo, que nada de interesse afetivo e aí. E a pessoa dificilmente conseguia, era um problema. Nos anos da década de 1910, a pessoa escreve uma série de poemas homoeróticos, em inglês e em português também. E alguns desses poemas realmente parecem ser autobiográficos. A obra de Pessoa, de certa forma, como eu falei dos heterónimos, a obra é muito autobiográfica, só que normalmente é autobiográfica de uma forma distorcida. Então temos de ter muito cuidado de pegar num verso
de um poema, uma frase do livro do Desassossego e diz, a pessoa pensava isso, ou a pessoa era isso. Temos de pesar, tomar tudo em consideração, não, para tentar chegar a conclusões sobre a pessoa. Mas, como eu dizia, alguns poemas aí realmente homoeróticos parecem realmente autobiográficos. Em 1916, ele começa a entrar em contato com espíritos astrais. E então ele deixou talvez 200 folhas de escrita mediúnica ou automática. E o que é? Ele colocava perguntas a espíritos astrais. Havia 2 principais em inglês, mas depois havia um espírito que estava em contato em português. E então a pessoa colocava as perguntas que ele não registrava, mas ele escrevia as respostas dos espíritos. Ou seja, os espíritos, supostamente, escrevia através da mão de Fernando Pessoa, assim. E então, numa caligrafia infantil, que não é parecida com uma caligrafia normal da pessoa, vêm essas respostas. E então, em toda essa escrita automática ou mediúnica, que vai continuar durante o resto da vida, mas a fase muito forte é somente em 1916 e 17. E a preocupação principal era a virgindade de Fernando Pessoa. E então Pessoa fazia essas perguntas, ele estava preocupado com a sua virgindade. Pessoa nessa altura já tinha 28 anos de idade. E os espíritos respondiam, não, mas tem de perder a virgindade. É muito importante, porque se não for completo como um homem, a sua obra também não vai ser completa, né? E depois eles diziam que os espíritos, um dizia, bom, vai conhecer uma mulher masculina que pode mandar em si. Então, há várias comunicações curiosas. E os espíritos chegavam a nomear as mulheres que ele ia conhecer. E há também um mapa astral de uma das mulheres que a pessoa ia conhecer, supostamente. Mas qual era o efeito de tudo isso? É que houve um teatro, né, desses encontros que iam acontecer, mas que não aconteciam. E é como se todo esse teatro de mulheres hipotéticas substituiu para os encontros reais que a pessoa não conseguia fazer. Mas depois, em 1919, a pessoa conhece Ofélia Queiroz, num escritório onde ele trabalhava e ela era secretária. E foi Ofélia, bastante mais nova do que Fernando, que engatou, não sei se usa essa palavra aqui no Brasil, mas ela que olhava para ele e começou a escrever algumas notinhas e bilhetes, a pessoa respondia timidamente e nasceu um namoro entre eles. E então esse namoro consistia em uns passeios pela cidade, cartas que trocavam, havia alguns beijos também. E é evidente no início, nos primeiros meses, que a pessoa gostava muito daqueles beijos. Havia mais algum contato também, né? Havia uma linguagem codificada que falava dos pombos, e os pombos eram os seus de Ofélia, que a pessoa gostava de tocar, não, nesses pombos. Mas não foi mais além disso, fisicamente. E depois de
de 3 meses ou assim, a pessoa fica já mais reticente. E depois de um ano termina, por vontade de pessoa. Anos mais tarde, há um segundo capítulo dessa relação. Mais cartas, mais passeios e assim. Mas aí, rapidamente, percebe que a pessoa não estava num lugar errado. Mas ela continuava a escrever cartas. Ela sozinha, a pessoa já não respondia. Mas havia conversas telefónicas, alguns passeios, mas tudo assim em doses homeopáticas. Pessoa, ou seja, encontros muito breves. Sim, algumas conversas por telefone, mas a Ofélia muito frustrada, porque ela amava perdidamente o Fernando. E eu acho que o Fernando queria amar, não? Se ele amava realmente, não me parece tanto. E então, sobre a sexualidade da pessoa, devo mencionar também que ele tinha 2 amigos assumidamente homossexuais, Raul Leal e António Boto. E António Boto era um poeta que publicava versos homoeróticos também. E a pessoa defendia muito esses 2 amigos. Talvez qualquer lado homoerótico da pessoa, pode ser que ele viveu através desses amigos, de certo modo, não é? Observando, porque ele conheceu António Boto mais ou menos em 1921, porque ele já não escrevia poesia homoerótica. Mas toda a sexualidade aparece na escrita da pessoa de várias formas. Por um lado, vai falando dessa tensão, né, entre vários desejos sexuais através de personagens na sua obra, mas depois diria que a energia sexual fica transferida para essa explosão da heteronímia na sua escrita, e também na sua busca espiritual. Mais tarde, a virgindade, que era um problema quando era mais novo, passa a ser uma vantagem, e a pessoa vai ver a sua virgindade como faz parte da sua magia branca, enquanto que o Aleister Crowley, um mago inglês, que era o chefe de 2 ordens iniciáticas, e uma dessas ordens era especializada em magia sexual. E então Aleister Crowley, que praticava atos sexuais que faziam parte da sua espiritualidade, e tanto com mulheres como com homens. E pessoa que não praticava nada por fora, por dentro, ele, segundo os seus apontamentos, realizava, de certo modo, esse lado hetero e esse lado homo, e aqui Aleister Crowley realizava por fora. Portanto, Aleister Crowley seria o mestre de magia negra, de certa forma, e pessoa de magia branca. O que eu digo, a certa altura na biografia, para o fim, é que ao longo da biografia eu não defini a sua sexualidade. Nunca digo que era homossexual, ou que era assexual, ou pansexual, etc, etc. Mas digo para o fim que era, podemos dizer talvez que era monossexual, porque a sua sexualidade ele vive sozinho, através da sua escrita, na sua imaginação, que é bastante fascinante tudo isso. E eu quero realçar também que não era tanto a negação
da sexualidade, mas era uma outra forma de viver a sexualidade. Acho que isso é importante. Choveu aqui pergunta, ainda bem, vamos já passar para elas, mas antes de chegar às primeiras perguntas, eu queria a questão política de Pessoa, né? Porque já houve acusação de que ele era racista, houve acusação de que ele era escravagista, houve acusação de que ele era salazarista. Como é que era a relação de Pessoa com o poder político e principalmente com o Estado Novo? Como é que foi o Estado Novo português de Salazar? A Pessoa tinha uma política que, em certa medida, era uma política de contestação. E então ele, quem estava no poder, ele então ficava contra, não? Muitas vezes. Portanto, quando era monarquia, a Pessoa era republicano, muito ferrenho, não? Depois ele ficou, como muitos outros, aliás, desiludido com o resultado da República. Ele continuou durante uns anos a ser republicano, mas já com muitas dúvidas, e depois, pelos seus apontamentos, percebemos que ele virou monárquico, mas à sua maneira. Então ele escrevia sobre uma nova monarquia não hereditária. Era uma ideia idealista da Pessoa. Ele nutriu muito essa visão idealista. Isso tem a ver com o Quinto Império da Pessoa, que era a sua ideia que Portugal ficaria à frente de um quinto e mais glorioso império, que seria um império cultural ou espiritual até. E, bom, coisas não realizáveis. Era uma política, uma ideia política poética também. E nisso havia o sebastianismo de Fernando Pessoa, né? Que tinha a ver com as suas ideias do Quinto Império. E no sebastianismo, essa ideia que, bom, houve o António Conselheiro aqui no Brasil, que também era sebastianista. Então, havia essa ideia de o retorno de Sebastião, o rei Sebastião, e a Pessoa, nos seus apontamentos, escreveu que que o Sebastião voltou em 1888. Ora, este é o ano em que a Pessoa nasceu. Então, ele via a si próprio um Sebastião cultural, né? E depois, com o seu exército dos heterónimos, né? Ele estava pronto para criar as condições para esse império poético. Mas, ao mesmo tempo, ele imaginava que poderia haver um líder político, que seria o Sebastião que voltou. Houve um ditador, o Sidónio Pais, durante o ano em Portugal, depois foi assassinado, isso em 1917, 18, e depois foi uma figura idealizada, e a Pessoa também entrou nisso, o sidonismo, que idealizava o Sidónio Pais, era o nome deste ditador. Depois falei na ditadura militar e depois Salazar. Pessoa no início, como muitos portugueses da classe média, dava o benefício da dúvida, apoiava de certo modo, mas quando viu os resultados, sobretudo a censura do Salazar, e a reprimir em vários sentidos, Pessoa no último ano de vida ficou fortemente anti-salazarista e começou a escrever poemas, há uns 15 poemas ou mais do que isso, em que, com muito sarcasmo, fala contra Salazar, contra o Estado Novo. A Pessoa houve muita coragem nisto, porque é claro que alguns desses poemas
é claro que alguns deles circulavam clandestinamente. E Pessoa, se não tivesse morrido em 1935, penso que ele teria tido problemas mais tarde com o Estado Novo. Richard, começam aqui então as perguntas da plateia. Muitas se relacionam à pessoa, outras tantas sobre o processo de produção da biografia. Vou tentar reunir algumas delas em bloco. Por exemplo, a Célia pergunta sobre a famosa arca, o baú de Pessoa, como é que foi trabalhar com esse acervo gigantesco. E você cita na introdução do livro que, de certa forma, foi um trabalho de detetive biografar a Pessoa, em busca desses vestígios, dessas pistas. E há também quem pergunte se você escreveu a biografia originalmente em inglês. Sim, porque a primeira versão é em inglês. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E você também disse que essa é a sua primeira e última biografia. É isso mesmo? Nunca se deve dizer nunca, não? Então não sei. Mas por enquanto não tenciono a escrever outra biografia. Mas em relação ao baú de Pessoa, o conteúdo está na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. E uma parte é consultável online. E uma pequena parte, relativamente. Mas a biblioteca tenciona colocar tudo online. Estão a tentar organizar melhor para que as pessoas percebam isso. Porque o problema é que a Pessoa, como eu disse, deixou mais de 25 mil papéis, a grande maioria inédita. Mas é uma bagunça de papéis, porque Pessoa era um escritor vulcânico. Ele escrevia espontaneamente em qualquer suporte, ou seja, qualquer tipo de papel, não é? E então, às vezes, num envelope, papel normal, papel de um café onde ele estava, um pedaço de um calendário. E depois, no mesmo papel, num canto, pode ter alguns versos para um poema e de um certo heterónimo, ou depois uma ideia para um conto, depois uma lista de cartas que ele quer escrever para vários amigos ou para editoras, e apontamentos, sei lá, uma ideia que lhe ocorre, que tem a ver com os seus interesses espirituais. Tudo isso na mesma folha de papel. Então, onde vamos catalogar esse papel, não é? E então, entrar no arquivo da Pessoa é entrar numa floresta. E não é... Há partes do arquivo que são mais ou menos organizadas, não é? Mas outras partes não, nada. Depois há um problema da caligrafia, que eu já falei, que a Pessoa era às vezes muito difícil de decifrar. Mas em relação à biografia, bom, eu já tinha uma longa prática e conhecia bastante bem o arquivo. Mas esses papéis que a Pessoa guardava, ela guardava mesmo de quando era adolescente, em Durban. E ele guardava porque havia qualquer coisa literária, mas misturada nessa literatura havia também coisas pessoais. E então, como biógrafo, aí descobri muitas coisas. Por exemplo, uma coisa curiosa de Durban, quando era pequeno, eu encontrei folhas que ele guardou por razões literárias, porque havia pequenos versos para poemas que ele escrevia em inglês, por exemplo, mas os resultados de alguns jogos de futebol, de cricket. E eu pensei, que interessante. Então, a Pessoa não era atleta,
Mas ele era um espectador, ele ia aos jogos e então estava lá e com os resultados também. As equipas, os times, de todos os membros de vários times de futebol, de cricket, e achei, mas que curioso, não é? Mas depois, à medida que eu fui vendo isso melhor, eu percebi que tudo isso era na imaginação da pessoa. Não ia aos jogos, tudo era uma invenção. Ele inventava times inteiros, ensinava jogos, penso que com dados, né? E era uma diversão dele. Então, uma vez mais, esse lado lúdico da pessoa que é tão fascinante. Aqui alguém pergunta o seguinte: em certo momento, numa carta a um amigo, pessoa afirma que é um esteroneurastênico. Tomar um diagnóstico psiquiátrico para explicar um autor tão potente e múltiplo, claro, pode ser reducionista, mas a curiosidade persiste. Efetivamente, pessoa recebeu algum tipo de diagnóstico psiquiátrico? Se não, a partir de que fonte ele teria afirmado sobre isso? E alguém pergunta também se pode-se fazer alguma relação entre os heterônimos de pessoa e alguma espécie de esquizofrenia. Alguma espécie de? Esquizofrenia. Sim, volta e meia recebe um e-mail ou um contato de um psiquiatra propondo uma outra patologia para Fernando Pessoa. Pessoa, quando era jovem, eu falo na biografia, tinha tipo 18 anos, fez uma consulta com um médico que é Egas Muniz, que era um médico conhecido em Pessoa, e o inventor mais tarde da lobotomia, né, que ganhou o Prémio Nobel com essa descoberta, que depois ficou um bocado uma vergonha para Portugal, porque a lobotomia foi muito desacreditada, né? Mas nessa consulta não sabemos exatamente porquê a pessoa consultou com Egas Muniz. Possivelmente tinha a ver com as questões do seu embaraço sexual, né? Em relação a que era ainda virgem e tinha uma certa dificuldade de relacionar-se desta maneira. Eu digo isso porque Egas Muniz tinha publicado o primeiro grande livro sobre sexologia em Portugal, então era também especialista nisso. Mas só sabemos que como resultado da consulta, o médico Egas Muniz recomendou que a pessoa fizesse ginástica. Então, passou a fazer ginástica sueca. A verdade é que muitas vezes em situações de depressão e outros fenómenos psicológicos é comum, na verdade, hoje em dia, até hoje, que exercício físico pode ajudar. Pessoa próprio fazia muita análise de si, né? E a biografia fala disso. Ele definiu-se como neurasténica. Portanto, tinha histeria e neurastenia. Então, histeria seria essa uma tendência de, segundo a pessoa, de muito emotivo, e disse que a pessoa era muito racional, e era, mas temos de lembrar que sentia muito, e tudo que está na sua obra, onde há sentimento, ele realmente sentia aquilo. Eu penso que o lado racional da pessoa até era para aguentar tanto sentimento. Então, tinha esse lado da histeria, que seria uma tendência de
gritar, mas que ficava reprimida. E depois esse lado de neurastenia, que seria, segundo a pessoa, esse lado mais analítico, com uma tendência à depressão, né? E a pessoa faz, em vários textos, tenta provar que ele tinha esses dois lados, como, aliás, Shakespeare. Então, a pessoa, Shakespeare era o grande herói, então a pessoa ia ver nele a mesma condição psicológica de Shakespeare. Bom, essa é uma questão que é um pouco sem fim sobre as maneiras de ver e as possibilidades de Fernando Pessoa, mas eu penso que, em termos psicológicos, mas é evidente que o escrever de Pessoa era a sua maneira de lidar, a sua maneira de sobreviver, a sua maneira de não se enlouquecer, como a avó Dionísia. Ô, Richard, alguém já definiu a biografia como uma espécie de biofagia, ou seja, você se alimenta da vida do seu biografado. E eu deixei passar, mas eu queria retomar. Você disse que essa seria a sua, talvez a última biografia. Esse mergulho na vida de Pessoa te consumiu a esse ponto de achar que nenhum outro biografado merecerá uma atenção? E qual foi a sensação de, depois de escrever essas páginas, aí eu te pergunto, como biógrafo, né, curiosidade de biógrafo para biógrafo, como foi a sensação de mandar os originais para o editor depois de uma obra tão larga, tão vasta e tão importante? Porque eu acho que teu livro tem uma característica que é absolutamente necessária para a biografia, ou seja, ele consegue conciliar um texto que busca um diálogo, uma sedução em relação ao leitor e, ao mesmo tempo, tem bastante rigor na pesquisa, documentação, tanto é que você explicita as suas fontes de forma bastante exaustiva, com notas e tudo mais. Ou seja, esse trabalho te consumiu a esse ponto de achar que ninguém mais será possível de exercer tal fascínio para o Richard? Bom, eu acho que tu terás tido essa mesma sensação quando eu entreguei o manuscrito à editora. Era uma sensação de uma grande liberdade, uma libertação, não é? Porque eu andei durante anos com este peso por cima. Eu digo mais, durante muitos anos eu duvidava muito se eu pudesse conseguir escrever um livro de jeito sobre Fernando Pessoa, por esse problema de chegar a quem era Fernando Pessoa. Eu, graças ao trabalho não só meu, mas também de muitos outros investigadores, eu tinha à minha disposição mais fatos e então sabia que a biografia seria interessante, pelo menos aos especialistas, né? Porque há mais informações novas e assim. Mas eu escrevia e pensei, não sei se eu vou fazer o leitor sentir Fernando Pessoa. Eu digo algures que essa realmente é o que eu espero que eu tenha feito, porque eu não tenho a pretensão de explicar Pessoa. Eu penso que o gênio não é explicável e a Pessoa certamente não é. Eu acho que tentar explicar seria também diminuir. Mas espero que os leitores, as leitoras sintam quem era Fernando Pessoa, não é? Em todo o seu gênio, também no seu lado humano. Richard, uma vez me perguntaram qual pergunta eu faria ao Getúlio Vargas, por exemplo, um dos meus biografados,
e depois de anos convivendo com Getúlio, se me fosse dada a oportunidade de estar com Getúlio, a pergunta que eu faria era: Getúlio, afinal de contas, quem é você? Você teria algo parecido a perguntar à pessoa? O problema é que, já me fizeram essa pergunta, mas o problema é que o próprio pessoa não saberia responder. Uma característica de pessoa, talvez a característica principal da pessoa, é que não para. E então, naquelas buscas espirituais, não é? Por exemplo, ele vai interessar-se numa certa corrente espiritual, não é? Tem uma fome de conhecer, saber, não é? E depois, ok, já fiz isso. Depois vai a uma outra coisa, não é? Ok, já outra coisa. E não falamos tanto do facto de a pessoa e os seus amigos terem trazido o modernismo à literatura portuguesa, com a revista Orfeu, em 1915, que então é aquela fase, corresponde um bocado à Semana de Arte de 1922, aqui em São Paulo, né? Mas aí, nessa fase da vida, a pessoa vai inventar movimentos de vanguarda, que então é uma coisa que ela chama paulismo. Depois há o interseccionismo, depois há sensacionismo. Então há muitas teorias sobre esses movimentos e estilos de escrever experimentais. Bom, mas ele faz isso durante alguns anos. Ok, já fiz isso. Já cansa-se disso e vai fazer outras coisas. E então, pessoa que mal saía de Lisboa e nunca mais saiu de Portugal, como eu disse, depois de 1905, sempre viajava mentalmente, na sua imaginação. E então, quem é Fernando Pessoa também é não tem fim, porque não é nunca o mesmo. Richard, muitas perguntas trabalharam com temas, orbitaram em temas que nós conversamos aqui, mas tem uma que é recorrente e sempre se faz em relação a personalidades literárias como Pessoa, que escreveram em português. Pergunta alguém: acredita que se Pessoa fosse um poeta de língua inglesa, ele teria mais êxito internacional, seria mais conhecido, ou teria sido trabalhado mais amplamente, mais divulgado? Bem, a grande ambição de Fernando Pessoa era ser um poeta de língua inglesa. Penso que, em parte, porque seria uma maneira de ter essa divulgação maior. E Pessoa, depois de chegar a Lisboa, em 1905, ele, durante 3 anos, continua a escrever exclusivamente em inglês, a sua poesia. Só em 1908 que começa a escrever em português. Ele vai continuar a escrever em inglês bastante, até 1921, mais ou menos, e depois percebeu que o inglês não era a sua língua materna. Faltava qualquer coisa de visceral. Então, eu acho que a pessoa não conseguia sentir em língua inglesa como ele sentia em português. Mas sem aqueles anos que passou em Durban, sem a língua inglesa que influenciou a sua maneira de escrever em português, sem a literatura inglesa, que era tão importante para o Fernando Pessoa na sua formação, e também devo mencionar o Walt Whitman, poeta americano importantíssimo para Fernando Pessoa. Sem isso tudo, não teríamos Fernando Pessoa, não estaríamos aqui agora a falar sobre Pessoa. Bom, o nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer
ao Richard pelas respostas, pela sua Quero intervenção. agradecer ao Lira Neto, a presença de todos vocês. Agora, Paulo, não sei se você quer falar, porque o Richard vai assinar agora, vai fazer a sessão de autógrafo. O Richard e o Lira, né? Bom, tá bom. E, gente, eu Obrigado. queria agradecer também ao Instituto Camões, que ajudou a trazer o Richard da presença aqui. Hoje é dia de Portugal, dia da morte de Camões, dia 10 de junho. Então, uma alegria grande ter vocês aqui. Muito obrigado e viva Fernando Pessoa. Muito obrigado. Demais, hein? Maravilha. Muito bom. Obrigado, Richard. Foi ótimo. Obrigado demais. Vamos lá para os altares.